A letra H, bendita letra H. Todo mundo sabe que chato se escreve com H, H depois do C, claro, C-H-A, não é? O H aparece na formação de alguns dígrafos, CH, LH, o LH de palha, o NH de ninho, por exemplo. Mas e o H que inicia uma série de palavras? Homem, por exemplo, começa com H, honesto começa com H, irto começa com H, irto, H-I-R-T-O, irto quer dizer ereto, ereto, pois é, irto, teso, ereto. Dentro da palavra, o H aparece no dígrafo, como nós já vimos, aparece quando se grafa uma palavra com hífen, prefixo, por exemplo, se eu pegar anti-higiênico, higiênico começa com H, anti-higiênico, esse H vai ficar. Mas se o prefixo é unido à palavra e o H morre porque não há hífen, aí a gente não vai inventar esse H não. Por exemplo, desonesto, desonesto sem H. O prefixo des se une à palavra honesto diretamente, sem hífen, o H morre. Há um caso esquisito, ninguém sabe por quê, o vocabulário ortográfico oficial da Academia Brasileira de Letras grafa sub-humano e subhumano. Sub-humano com H e hífen e subhumano, tudo junto, sem H, sem hífen. E é bom lembrar que também existe o H que aparece no fim das interjeições. Né? Pois é, aí a gente coloca um H depois. Pois é, isso também se escreve com H, H que vem, claro, em segundo lugar. Primeiro o A, depois o H. Se você tivesse de votar no bandidão do nosso alfabeto, que letrinha é a letrinha bandida, bandidaça? Acho que o X é candidato sério. Por que o X é candidato sério? Porque tóxico se escreve com X, exame se escreve com X, máximo se escreve com X e lixo se escreve com X. O X produz tanta encrenca que às vezes até a gente ouve assim, na palavra lixo o X tem som de CH. Não, de jeito nenhum, na palavra lixo o X tem som de X. É aí que ele é X, né? Porque em máximo ele não tem som de X. Né? Em exame ele não tem som de X, em tóxico ele não tem som de X. E em, por exemplo, excelente, coitadinho, o X participa de um dígrafo junto com o C. Não é? E aí o X se junta ao C para formar um dígrafo, no caso, né? E participar da representação gráfica de um fonema. Né? O X realmente é um caso muito sério. Além disso, existe aquela velha questão, quando é que eu escrevo com X, quando é que eu escrevo com CH? Né? Então eu tenho, por exemplo, uma regrinha que mais ou menos ajuda, depois de EN, não é? Eu uso CH, não uso X. Será que é verdade? Não, é o contrário. Depois de EN, eu uso X, enxame, enxaqueca, enxurrada, enxoval. Aí você vai dizer, mas e encher? Encher deriva de cheio. Cheio se escreve com CH, então encher se escreve com CH. A gente precisa tomar muito cuidado. O X realmente é um cara complicado. Pois é, o X é danado, então tome cuidado, não vá confundir espectador com X com espectador com S. Espectador com S, o telespectador, aquele que vê, aquele que presencia. O espectador com X é o que está na expectativa, está esperando. Não vá confundir esperto com S com esperto com X. Esperto com S é o camarada rápido, é o camarada que está sempre ligado e tal. O esperto com X vem aquela forma, conhece? Expert, que todo mundo diz em inglês. Pois é, esperto vem lá do latim, com X é o especialista, é o conhecedor, é aquele que entende muito de um determinado assunto. Outro caso complicado, espiar com S, botar o olho lá na fechadura para ver o que está acontecendo, ficar de butuca, né? Espreitar. E espiar com X, o que é o tal do bode expiatório? O bode expiatório paga pelo que não fez, coitado, ele espia com X, ele paga por uma culpa que às vezes não tem. Espiar é redimir-se, no caso, pagar um determinado pecado, espiar com X. Expirar, né? Respirar o ar, por exemplo, né? Movimento fundamental para a gente ficar vivo, não é? Expirar com X, pois é,
Quando a gente para de expirar com S, é porque a gente expirou com X. É porque a gente morreu. E dá-lhe X. Mais algumas palavrinhas sobre o glorioso X. Pois é, ameixa, baixela, baixo, caixa, frouxo. O que se nota nesses casos? X em todas as palavras, mas e daí, né? Ameixa, amei, mei, de tongo, ameixa. Frouxo, 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 frou, de tongo. Caixa, cai, chá, de tongo, cai, ai. Ou seja, depois de ditongo, X e não CH. Cuidado com recalchutar, que é uma exceção. Cal, ao, ditongo, recalchutar com CH. Isso vem lá de uma palavra ameríndia, caucho, que quer dizer borracha, e aí nós mantivemos o CH. Outra dica em relação ao X, quando a palavra começa com em, né? Enxaqueca, enxoval, enxame, enxurrada e por aí vai, com X. Mas cuidado, porque encher se escreve com CH. E por que encher se escreve com CH? Porque cheio se escreve com H, esse em é prefixo. Enchiqueirar, transformar tudo num chiqueiro. Chiqueiro se escreve com CH. Enchiqueirar, esse em é prefixo. Então, enchiqueirar se escreve com CH. Enchapelar, colocar o chapéu em alguém. Chapéu se escreve com CH. Enchapelar, esse em é prefixo. Então, grafa-se enchapelar com CH. É bom lembrar alguns casos de uso do X. Shampoo, por exemplo, embora em tudo quanto é embalagem de shampoo se veja shampoo com S-H-I-O-O, em português, de verdade, shampoo se escreve com X, né? Xerife, que é uma palavra inglesa, a gente a portuguesa com X. Em suma, tome cuidado. Outro caso importante, palavras que começam com me, né? Em geral tem o X depois, mas cuidado porque mecha de cabelo vem lá do francês, em francês com CH, então mecha com CH. Sempre cuidado com o X porque ele gosta de pegar na curva, danado esse X. E aí você abre o jornal e vê aquele título, fulano põe em xeque a tese de Beltrano, e de vez em quando o jornal publica isso, fulano põe em xeque com CH. Fulano pegou um cheque, um talão de cheque, e botou lá a tese de Beltrano no cheque. Ninguém coloca a tese de alguém num talão de cheque. Nesse caso a gente coloca em xeque com X. Com X, colocar em xeque. É o cheque do cheque-mate, lá do jogo de xadrez, né? Cheque, expressão árabe, o rei está morto, né? O rei. Cheque, título também que se usa em determinada escala social ali. Cheque, cheque com X é uma coisa, cheque com CH é outra coisa. Chá, chá com CH todo mundo sabe, a gente toma um chá. O chá com X, no Irã houve um chamado Reza Pahlavi, chá, título de soberano, né? Daqueles cantos do planeta. Taxar, taxar com X, taxar com CH, taxar com X, estabelecer uma taxa, um imposto. Taxar com CH, fui taxado de não sei o que por fulano, né? Fulano me acusou, me classificou, me qualificou desse jeito, dessa maneira. Então tome cuidado, X, CH, se você grafar com X, se você grafar com CH, em muitos casos você pode pura e simplesmente mudar o sentido da palavra. Pois é, J e G, que belo par. Todo mundo pensa que, né, um pode entrar no lugar do outro, todo técnico adoraria ter o J e o G no seu time, porque onde entra o J pode entrar o G, onde entra o G, nada disso. Se eu trocasse o G de gato por J, eu teria o quê? Eu teria jato, né? Não teria gato, né? Nem sempre o J e o G representam o mesmo fonema. O J só representa um fonema, o G não. O G de gato não tem o mesmo fonema do G de vertigem, por exemplo, né? De jeito nenhum, são fonemas distintos. Bom, existem alguns, digamos, alguns caminhos para a gente eliminar certos problemas causados pelo uso do J, pelo uso do G. Por exemplo, palavras que terminam em gen, né? Gen, a gente vai grafar com G de gato, como garagem, como fuligem, como contagem, como coragem e por aí vai. Mas há exceções, por exemplo, a palavra lambugem.
e a palavra pagem, não é? Pois bem, o indivíduo que tem coragem é corajoso. Claro que ele é corajoso com J, porque se ele fosse corajoso com G, ele seria coragoso, né? E o verbo que indica o ato de pôr coragem em alguém, o verbo é encorajar, com J, porque se fosse com G seria encoragar, não é? E ninguém vai encoragar ninguém, eu vou encorajar alguém. Pois bem, o verbo é com J, encorajar. Se o verbo é com J, esse J fica em todas as formas, em todas as conjugações. Portanto, eu quero que vocês encorajem os meninos. Cuidado com J, encorajem, porque encorajem é uma forma do verbo encorajar, com J. Enferrujar, tire as cadeiras daí, ou você quer que elas se enferrujem? Com J. Ferrugem é com G, o substantivo. Enferrugem, forma verbal, com J. Verbos que terminam em gir. Dirigir. Dirigir termina em gir. Todos os verbos terminados em gir são grafados com G de gato. E a conjugação? Presente do indicativo. Eu faço o quê? Eu dirijo, eu não dirigo. E, portanto, como eu dirijo, J. E você? Você dirige. Você dirige. Será que eu preciso trocar o G de dirigir por J para manter o som? Não, não preciso. Você dirige com G. Então, eu dirijo com J, você dirige com G. O verbo é dirigir, né? Então, isso vale para todos os verbos que terminam em gir. Por exemplo, fugir, eu fujo com J, você foge com G, né? Então, eu preciso tomar cuidado para não trocar as bolas. Se o verbo termina em gir, o G é titular. Ele só sai do time quando ele não conseguir dar conta do recado. Aí entra o J. Senão, o G fica na parada. É verdade que o J e o G são complicados. Um dicionário ajuda, claro, alguns cuidados também. Viagem com G, viagem com J. E agora, qual é a forma correta? As duas formas são corretas, só que elas não são equivalentes. Viagem com J é forma do verbo viajar. Eu quero que vocês viajem agora com J. E eu tenho certeza, vocês farão uma boa viagem com G. Viagem com G é o substantivo. Lembre-se de algumas dicas, não é? Loja, por exemplo, vai dar origem a lojista. Loja é com J, lojista vai ser com J. Se loja é a primitiva e loja se escreve com J, a letra titular é J. Eu não vou precisar trocar esse J por G para ter lojista. Mas é claro, o pneumologista não é um indivíduo que tem uma loja de pulmão, de jeito nenhum, né? O pneumologista é o estudioso, logista com G de gato. Logista é aquele que estuda, logista com G, no caso. Pneumologista é aquele que estuda o pulmão, né? Cardiologista é aquele que estuda o coração. É só tomar alguns cuidados e bola para frente. Outra dupla do barulho, o S e o Z. Casa, todo mundo sabe, se escreve com S, e azar se escreve com Z. O S de casa e o Z de azar têm o mesmo som, ou representam o mesmo som, na verdade, né? Para esses casos, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser praticar, escrever, na dúvida a gente vai para o dicionário e tal. Para outros casos, a gente pode sim usar a cabeça e tornar isso assim mais simples. Por exemplo, a terminação isar nos verbos, né? Alguns verbos terminam em isar e são escritos com S, outros com Z. Sinalizar. Sinalizar vem de sinal. Eu pego sinal e acrescento isar. Toda vez que eu acrescento isar, Z. Z de zebra. Analisar, por exemplo. Será que eu acrescento isar? Analisar vem de análise, e análise já se escreve com S, então o S de análise fica. Consequentemente, a família toda vai ser escrita com S, analisável, por exemplo, né? Pesquisa. Pesquisa se escreve com S. Pesquisar se escreve com S. Pesquisador se escreve com S. Atrasar. Atrasar vem de atraso, atraso vem de atrás, atrás vem de trás. Trás, a parte de trás, com S. Trás com Z é do verbo trazer, né? Então, a parte de trás, a parte de trás, trás com S, trás, atrás, atraso, atrasar. Atrasar com S e não com Z, coitadinho. Já está atrasado, você quer piorar a vida dele colocando um Z. Vai desgraçar de vez o infeliz, né? Então é melhor ele ser atrasado só com S e não com Z, para não piorar a situação dele, não é? Então lembre-se disso. Isar
Quando a gente acrescenta izar, é Z. Quando a gente acrescenta ar, como atrasar, atraso, analisar, análise, pesquisar, pesquisa, catalisar, muita gente erra isso, põe catalisar com Z, catalisar vem de catálise, catálise é com S, então catalisar com S, catalisador com S. Acho que a dica aí está bem tranquila. Outros casos importantes, verbo querer, verbo pôr. Esqueça a letra Z quando você conjugar esses dois verbos. Esqueça, quis com S, quiser com S. Muita gente escreve, estarei aí amanhã se Deus quiser com Z. Deus não vai querer, de jeito nenhum. Quiser com S, quis, quisemos, quisesse, quiseram, pus, pusemos, pusesse, tudo isso com S. Nacionalidade. Quem nasce na Holanda é holandês, quem nasce em Portugal é português, quem nasce no Líbano é libanês. Quem nasce na Calábria, região da Itália, é calabrês. Quem nasce em Milão, cidade da Itália, é milanês. Tudo isso se escreve com S. O famoso bife à milanesa é bife à milanesa com S. Bife à milanesa com Z dá congestão. O sujeito come, passa mal. Assim como passa mal quem come a linguiça calabresa com Z. Come, vai direto para o hospital. Calabresa, feminino de calabrês, calabrês da Calábria. Es com S. Não vá confundir esse es da nacionalidade, né? Esse es que é com S, não vá confundir com o es de estupidez, de escassez, de flacidez, de surdez. Aí nós temos o sufixo es com Z. Esse sufixo entra na formação de um substantivo, surdez, estupidez, flacidez, substantivo abstrato derivado de adjetivo, flácido, estúpido, escasso, eu acrescento esse, aí com Z de zebra, né? São algumas dicas que podem resolver uma parte desses problemas. A outra parte a gente resolve mesmo é com prática, leitura, memória e, na dúvida, dicionário. Pois é, o sujeito torce para o Fluminense, e no Rio de Janeiro o Fluminense é Flu. Pois é, mas o Flu um belo dia virou Flusão, claro, Flusão. Aí o sujeito comprou um blusão e no blusão, o sujeito que torce para o Flu, para o Fluminense, no blusão do sujeito estava escrito Flusão, né? Flusão. O blusão dele é com S e o Flusão é com Z. É, porque Flusão é aumentativo de Flu e blusão vem de blusa, blusa é com S, blusão preserva o S. Blusão com S, mas flusão vem de flu, aí eu acrescento zão. E quando eu acrescento zão, Z de zebra. Simples, né? Isso vale também para o diminutivo, né? Se eu tiver uma casinha, a minha casinha vem da palavra casa. Casa se escreve com S, então a minha casinha vai ser casinha com S, não é? E se eu tiver um lapisinho, que é o diminutivo de lápis, e lápis termina em S, escreve-se com S, o meu lapisinho vai ser com S, não é? Se um japonesinho pegar um lapisinho e levar para a casinha dele, o japonesinho, que é diminutivo de japonês, e japonês é com S, não é? O japonesinho vai ser japonesinho com S, ou seja, eu não estou acrescentando zinho, estou acrescentando inho. Agora, o japonesinho tem um pezinho pequenininho, pezinho, aí sim eu pus zinho, eu vou colocar a letra Z de zebra, o pezinho com Z do japonesinho com S, né? A mãozinha com Z do japonesinho com S, e ele pegou o lapisinho com a mãozinha, o lapisinho com S e a mãozinha com Z. Percebeu qual é a dica? Então, se eu já tenho na palavra primitiva a letra S no diminutivo ou no aumentativo, eu vou deixar esse S. Se não, eu vou ter o Z no aumentativo e no diminutivo. Qual é o nome do ato de suspender? Se eu vou suspender alguém, esse alguém vai levar uma suspensão. Suspensão com S, são com S, um S só. E o ato de agredir é agressão, com dois S's, não é? E o ato de observar é observação, com C, com cedilha. Existem essas três grafias, essas três terminações em vários e vários substantivos que designam o ato de. São com um S, são com dois S's, são com C, com cedilha.
Existe um caminho mais ou menos tranquilo, né, que pode ajudar você a eliminar esse problema. Então, se você tem o ato de a partir de verbos que terminam em ter, tir, der, dir, mer, mir, e se na passagem para o substantivo que designa o ato de essas terminações caírem completamente, né, o que vai acontecer? Vamos pensar, agredir, ato de agredir, agressão. Cai totalmente o grupo dir, agredir, agressão. S, no caso, dobrado, 2 S's, não é? Suspender, termina em der, cai o bloco der, suspensão, S, um S só. Não é? Transmissão, vem de transmitir, transmitir termina em tir, cai o bloco tir, transmissão, 2 S's. Então, ter, tir, der, dir, mer, mir, se cai o bloco todo na passagem para o substantivo, você não vai usar C com cedilha, você vai usar S ou 2 S's. Não é? Se eu pegar, por exemplo, deter, que dá detenção, né? Você vai dizer, termina em ter, você falou ter, tir, der, dir, mer, mir, mas não cai o bloco ter inteiro, tanto que o ato de deter é detenção. Né? O bloco ter não cai inteiro na passagem para o substantivo, entra então a letra C, no caso C com cedilha. Isso funciona, dá lá um certo refresco, mas o que funciona mesmo é você praticar, é você ler, é você memorizar. A leitura é um santo remédio. Quem lê textos em que aparecem essas palavras, quem lê com frequência, acaba naturalmente memorizando tudo isso e grafando corretamente essa terminação que aparece com 3 grafias, são com S, são com 2 S, são com C, com cedilha. Lembre-se de ascensão, todo mundo erra isso. Ascensão é o ato de ascender, cai o bloco der, ascensão com S. É só lembrar que o ascensorista e o ascensor, S, não é isso? Ascensão, ato de ascender, cai o der, S, S de sapato.